Bom dia, gente. Bom, o Renato já me apresentou aí, meu nome é Daniel. Pela graça de Deus, sou casado com a Raíssa, minha esposa, e nós juntos aqui coordenamos uma das áreas de adolescentes aqui da igreja. E eu tenho aqui 10 minutos, então é uma gotinha mesmo para aguçar a sua curiosidade do que é uma célula de adolescente, e mais do que isso, para colocar dentro do seu coração um sonho de ter, de fato, célula de adolescentes na tua igreja, lideradas por adolescentes, impactando e fazendo a diferença nos nossos colégios, nas nossas famílias, através dos adolescentes. Bom, por que investir em célula de adolescentes? A gente, às vezes, deixa a turminha de lado, né? E eu queria trazer para vocês aqui, até compartilhar com vocês, 77% dos brasileiros tomaram a sua decisão definitiva para Cristo entre 12 e 24 anos. Pergunta para quem está do lado, que idade que você se converteu? Mesmo se você nasceu e cresceu na igreja, muito provavelmente, a sua primeira experiência com Deus deve ter sido nessa idade. A maioria daqueles, até os que nascem e crescem na igreja, se batizam aí com 12, 13, 14 anos. E aí é que está a nossa decisão convicta pelo Evangelho. Então, por que não investir nessa turma que está precisando tomar essa decisão e junto com essa está tomando mais um monte de decisão junto? Então, é uma área extremamente fértil para a gente poder começar a trabalhar as nossas células. Tem um outro dado um pouco triste também, que 8 a cada 10 pessoas que crescem dentro de uma igreja abandonam a comunhão após os 25 anos. A gente vê isso, a gente às vezes fala que porque entrou na faculdade teve uma evasão, alguma coisa assim. Esse é um problema que acho que todos nós aqui compartilhamos. Mas por que isso? Eu entendo que são várias as causas, mas talvez as principais eles não tiveram uma consolidação. Depois que teve uma decisão por Cristo, depois que eles tiveram um batismo, eles não foram consolidados. Quer lugar melhor para você consolidar uma pessoa, para discipular do que dentro de uma célula? Quer forma melhor do que discipular e consolidar do que um igual? Então, um adolescente liderando um adolescente, parece loucura, né? Vocês estão achando que é doideira, mas funciona e muito bem. E por que a gente ainda não está investindo? A gente não investe, às vezes, nos adolescentes porque tem algumas desculpas, e a gente já ouviu várias delas, de pastores, de outros líderes. A primeira é legal, os adolescentes não sabem como conduzir uma reunião de célula. Ok, o trabalho seu é ensinar, aprenda a ensinar. Imagina que um adolescente, ele chega para você cru, é uma página em branco. Se ele não sabe fazer uma reunião de célula, é porque você não ensinou. Você é o pastor da igreja. Você está discipulando os jovens, está discipulando os adultos. Se você também é o pastor dessa igreja, você discipula os adolescentes. E se eles não sabem fazer a reunião, é porque ninguém ensinou. Aqui na nossa igreja, na Central, nós temos um CCM, que acho que vocês conhecem bem, mas nós temos um CCM completo para os adolescentes. Eles chegam com 12 anos para o Descubra. E aí eles se batizam. Depois eles têm o Cresça, que eles aprofundam um pouco mais na fé. Depois eles têm o Lidere, que não só lideraram uma célula, mas serão cristãos contagiantes. E depois tem os cursos avançados, Novo Testamento, Antigo Testamento, cursos temáticos. O menino pode ficar ali 3 anos dentro do CCM para adolescentes, de 12 até 15 anos. Está ótimo. E a gente precisa aprender a ensinar. Segunda coisa aí que é interessante é que os adolescentes têm dificuldade de resolver conflitos. A gente imagina que vai jogar um adolescente numa célula, botar ele como líder e ele vai resolver tudo. Não, não vai. A gente precisa supervisionar de perto. Se para uma célula de adulto a supervisão já é próxima, para um adolescente é mais próxima ainda. Ele precisa visitar, ele precisa acompanhar, ele precisa estar perto. Aqui nós adotamos não só essa supervisão de perto, mas de EDs um pouco menores. Os grupos de discipulados ali de 3, 4 células, mais um supervisor. Então, não só para reduzir, para poder estar mais próximo, mas para que esse supervisor visite as células. É muito importante, pelo menos uma vez por mês, alguém tem que ir lá naquela célula, um supervisor ou coordenador. Ontem mesmo eu fui numa célula.
a festa de multiplicação, tinha mais ou menos uns 32 adolescentes multiplicando em 2 células, só homens. E isso é muito legal, porque todos eles tinham entre 13 e 15 anos. E funciona. Por quê? Porque o supervisor está ali. Se o adolescente tiver um pouquinho mais de dificuldade, a gente coloca um monitor. Os nomes são legais, né? A gente coloca um monitor para poder acompanhar ele, talvez 3 células seguidas, até ele encorpar um pouco mais. Mas isso é muito importante. Tem que ser uma supervisão de perto. Outra coisa, adolescentes não possuem mobilidade. Essa palavra é legal, né? E também, às vezes, não possuem comprometimento. Células de adolescentes é uma excelente estratégia para que a sua igreja envolva a família na célula. A gente falou sobre célula de crianças, que é muito importante o pai estar ali presente e tudo, mas na célula de adolescentes, eles não vão junto com os pais para as células são em locais diferentes. Então, às vezes, o adolescente não vai porque o pai não leva. Mas pai não é só para levar e buscar. Aqui a gente tem experimentado algo fantástico, que a gente tem uma reunião de oração dos pais dos adolescentes. Então, os pais oram pelos filhos. E, gente, isso abre os céus. Abre os céus. Quem é autoridade na vida do seu filho é você, não sou eu. Quem é autoridade na vida de um adolescente é o pai dele. Então, se a gente mobiliza a família, se a família está próxima do adolescente, certamente os céus se abrirão e vocês vão experimentar avivamento que a gente tem experimentado aqui. Adolescentes falando em línguas, tendo visões, curando uns aos outros, derramado o Espírito Santo que eu nunca tinha visto na minha vida. A vida dos adolescentes de 13, 12, 14 anos. Outra também. Os adolescentes são desorganizados e não são bons anfitriões. Vocês estão vendo o seu filho de 14 aqui, né? Mas eles não são desorganizados, eles precisam de ter um adulto na casa. Não tem como a gente fazer uma célula de adolescente numa praça, não funciona. A célula de adolescente ela tem que acontecer num ambiente seguro, dentro de uma casa, com um adulto responsável ali. Esse adulto não acompanha a célula, ele não dá a lição, ele não faz o lanche, ele está ali no quarto dele, a célula acontecendo na sala, e provavelmente uma hora ou outra ele vai passar lá para tomar um copo d'água, não faz mal não. Mas a gente tem que entender que os pais, o anfitrião, são parceiros da célula. Eles são aquele olho que fica ali distante, sabe o que está acontecendo, não interfere tanto, mas está ali, para justamente também passar segurança para os outros pais. Porque o pai que leva o adolescente para uma célula, vocês já imaginaram que pode ser talvez a primeira vez que esse adolescente tem um compromisso fora de casa, com regularidade, você não tem 12 anos. Às vezes é a primeira vez que ele vai dormir fora de casa, vai ser no acampamento da igreja. Então precisa ter o pai, o anfitrião precisa estar ali presente. Isso é muito importante. Essa também é legal. Os adolescentes estão com o hormônio à flor da pele. Acho que estou jovem também, né? Mas tudo bem. Por isso nós trabalhamos as células ímpares, homem com homem, mulher com mulher. Não funciona para adolescente, a gente não acredita muito nessa ideia de célula par, homem e mulher, tudo mesma casa. É até bom que não fiquem juntos, porque você tem mais opções de casas. É muito difícil, às vezes, uma casa que tem 2 ambientes separados, para poder ter os momentos individuais, mas essa também é uma estratégia para a gente trabalhar 2 coisas fundamentais nessa idade, que é a individualidade deles, ou seja, o adolescente está começando a descobrir o mundo, e por que não, junto com essa descoberta dele, a gente apresentar o evangelho e a comunhão também. E outra coisa, para trabalhar com ele a identidade homem e a identidade mulher. Isso tem sido hoje tão atacado, tão perdido no nosso mundo, e por que não trabalhar isso dentro da célula? Dentro dos cultos dos adolescentes. Por exemplo, hoje à noite nós vamos ter o culto dos adolescentes aqui. O termo é homossexualidade. Poxa. Todos eles, se a gente perguntar, levanta a sua mão, quem tem um colega que é homossexual? Todos eles vão ter, com 13 anos, 12 anos. Então, nós precisamos trabalhar os temas com eles, na linguagem deles, dentro das células. Isso é muito importante. Homem com homem, mulher com mulher. Não precisa misturar ainda não faz sentido. Os adolescentes são muito influenciáveis. E eles não têm posicionamento, né? Tem gente que fala que o adolescente é tudo Maria vai com as outras. Então, gente, empodera.
Vocês imaginam que o seu adolescente é Maria que vai com as outras, faz dele a Maria que leva as outras, né? Faz ao contrário, né? Empodera esse menino. Você vai liderar? Beleza, eu vou te acompanhar. Você vai ser um LT? Beleza, nós vamos fazer agora reunião com você. Você vai ter um compromisso, um dia no mês você vai ter que estar aqui, a gente vai ter uma reunião, um GDzão, a gente vai ter um céu. A sua célula está começando no horário certo? Começa a dar responsabilidade para ele, começa a empoderar o adolescente. Começa a fazer com ele igual que você faz com os seus líderes na sua igreja. Eu sei que vocês tratam os seus líderes muito bem. Por que não tratar todos os seus adolescentes muito bem? Imagina só, gente, você tem um menino na sua igreja que tem 13 anos, se converteu, ouvindo a palavra de Deus dentro de uma célula. Dá 10 anos para esse cara. Dá 10 anos para esse menino. Eu acredito muito que hoje todos os quase 250 adolescentes que tem na nossa área, acho que já está um pouquinho mais, mas todos esses adolescentes daqui a 5 anos, 10 anos, serão líderes aqui na igreja. Eu não estou falando um ou outro, não, estou falando todos eles. O nosso treinamento, o nosso trabalho é para que todos se tornem líderes. Nós empoderamos todos para que se tornem ministros. É tempo de vivermos uma geração relevante. A gente não pode esperar esse menino formar na faculdade, chegar numa empresa, no mercado de trabalho para falar assim, bom, agora você vai fazer a diferença no mundo. Ele precisa fazer a diferença hoje. É hoje que a gente precisa empoderá-lo e é hoje que a gente precisa tratar ele como um agente de mudança onde ele está. Se um adolescente se converte, a família dele vem junto. Se o adolescente se converte, talvez a sala de aula dele se converta também. Ele está nessa idade que precisa de ouvir a palavra de Deus, assim como todos os outros. E eles podem, sim, serem liderados uns pelos outros. E o que está faltando para começar? Sua célula de adolescentes. Você provavelmente tem adolescentes na sua igreja. Acho que deve ter alguma pessoa lá, um corajoso também, para te ajudar aí, coordenando essa área e tudo. Mas eu queria trazer para vocês hoje um testemunho, bem breve, de um adolescente. Queria chamar a Laura aqui. Oi, gente, eu sou a Laura, eu tenho 14 anos e eu multipliquei ano passado, quando eu tinha 13 anos, e a minha líder tinha 16 anos. Aí eu vou contar um pouco hoje do meu primeiro dia do amigo na célula e dessa experiência que eu tenho como líder. No meu primeiro dia do amigo, as meninas estavam super empolgadas, a gente organizou convite, decoração, um tema bem legal. E no dia do amigo, eu encontrei uma oportunidade de trazer as meninas da minha escola para a minha célula. Porque na minha escola tem muitas poucas pessoas que tipo, conhecem Deus de verdade, sabe? Então, na célula, eu encontrei um lugar onde eu posso trazer elas e apresentar Jesus de verdade. E mesmo sendo nova, Deus já está me usando, sabe? Já está me usando na minha escola, já está me usando na minha família. E eu fiquei meio apreensiva, assim, se ia dar certo, só que eu sei que não depende de mim, sabe? É Deus que vai fazer e Ele já está fazendo. Então, eu vejo as meninas da minha célula cada vez mais com vontade de buscar a Deus, cada vez mais com vontade de estar com Deus e, sabe, elas não querem mais viver sem Ele. E é isso que eu vim para fazer. Amém. Gente, a Laura tem 14 anos. Ela começou a liderar com 13. Quando ela começou a liderar, a célula dela estava pequenininha, tinha ela e mais 4 meninas. Dessas 4, nenhuma ainda tinha sido batizada. Primeiro dia do amigo da Laura, já foram 10 pessoas. Hoje a célula da Laura já conta com, nosso controle aqui, nosso sistema, com 17 pessoas. Onde 3 já se batizaram. 7 já são frequentes nos cultos, na igreja, já participam das coisas. Mas por quê? Porque a gente faz alguma coisa? Não, não está fazendo muito não. Quem está fazendo é Deus. E quem está fazendo é Deus, porque Ele diz lá, em Jeremias 1:7, o seguinte: não diga que és muito jovem. A todos a quem eu enviei, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Fica tranquilo, não é você que precisa proteger o seu adolescente,
Não é você que precisa encher o seu adolescente. Quem vai enchê-lo é o Espírito Santo que já habita nele. Quem vai proteger a célula do seu adolescente é Deus, porque Ele já disse. Não sou eu que estou falando, não. E antes da gente fechar, eu queria saber se hoje você passou a sonhar com célula de adolescentes na sua igreja. Você passou a sonhar com isso, com uma explosão mesmo de adolescentes dentro da sua igreja. Eu queria te convidar a ficar de pé. A gente vai fazer uma oração. Falei que era rapidinho? Mas se você sonha com adolescentes, bota a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração bem rápido. Deus, eu te agradeço, Pai, porque hoje o Senhor tem restaurado sonhos e dado novos sonhos aqui no nosso meio. E eu te peço que o Senhor possa começar agora a trabalhar em cada coração aqui, não só o querer, mas também o realizar. Não somente o sonho, mas a forma como fazer esse sonho ser efetivado em cada igreja, em cada ministério aqui. Eu clamo, Deus, por uma geração de adolescentes relevantes, de adolescentes líderes, que serão homens e mulheres, não só para impactar as nossas igrejas, mas para mudar a nossa nação. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, porque nós precisamos da sua proteção, nós precisamos do seu cuidado e do teu derramar do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.